Estamos de volta com Palavra Cruzada. No programa de hoje, nós estamos falando sobre Contagem. A nossa convidada é a prefeita de Contagem, Marília Campos. Também participam do programa os jornalistas Rodrigo Freitas, da Rádio Band News, Ruth Soares, da Rede Minas e Rafael Tomás, do Jornal Diário do Comércio. Você também pode participar pelo telefone, que é 31-3209-0040, ou então mandando mensagens e perguntas aqui para o nosso e-mail, que é palavacruzada@redeminas.mg.gov.br. Já chegaram várias perguntas, mas primeiro eu vou pedir para o Rodrigo refazer a pergunta do bloco anterior. Prefeita, a senhora dizia para a gente que a dívida de Contagem está cada dia mais difícil de pagar, o mesmo drama pelo qual passa o Estado. A governadora Anastasia recentemente disse que só em 2028, aliás, em 2028, a dívida vai ficar impossível de se pagar por causa do índice de correção que é o IGPDI. A senhora tem um trânsito muito bom com a presidente Dilma, tem um trânsito muito bom com o ex-presidente Lula. A senhora já levou essa questão para tentar sensibilizá-la da necessidade de mudar a legislação, já que isso envolve a lei de responsabilidade fiscal? Nós fomos ao Tesouro Nacional, fizemos toda uma discussão e uma negociação, conseguimos reduzir a nossa dívida fazendo encontro previdenciário, obtive uma autorização para fazer um refinanciamento para modificação do perfil da dívida, o que alivia o caixa da prefeitura no curto prazo. Agora, uma alteração dos contratos foi respondido para a gente que não seria viável porque deveria ser alterada a lei de responsabilidade fiscal. E hoje toda a movimentação que está sendo discutida não é nem a questão do IGPDI, é a questão da taxa de juros, porque é IGPDI mais juros que encarece, então vai para 16%. Né? Então é muito alto. Eu diria o seguinte, é uma dívida que a gente tem que pagar, que a gente paga, mas o problema é que ela não tem fim. É uma bola de neve. Teria que mudar a lei da responsabilidade fiscal. Isso. Esse não seria um momento de uma colisão entre prefeituras, governo do Estado e principalmente a bancada mineira para se alterar a lei da responsabilidade fiscal e conseguir mudar esse perfil da dívida? O que foi colocado para a gente é que isso é uma realidade que atinge poucos municípios e muitos estados. E não se julgou conveniente fazer uma alteração da lei de responsabilidade fiscal, né? Agora, isso é um debate que a gente não aprofundou muito e a gente está tentando participar de toda essa movimentação política e o que tem conseguido sensibilizar a presidenta e também parlamentares e o próprio Tesouro Nacional é alterar essa taxa, o IGPDI, mais os juros. Eu acho que se essa luta seguir em frente, é possível a gente estabelecer novos patamares e, obviamente, beneficiar não só o Estado, mas os municípios como Contagem tem essa situação. Prefeito, eu vou entrar com uma pergunta de um telespectador, o nome dele é Edson. Ele fala assim, eu tenho 63 anos e espero por mais de 2 anos um tratamento dentário. A dentista que havia no posto morreu, ninguém mais foi colocado no lugar. Preciso do tratamento e não tenho opção. O que eu devo fazer? Já que no bloco anterior a gente falou sobre a questão de saúde, né? E principalmente a saúde, né, dos dentes, da boca, onde tudo entra. Seria importante que o Edson tivesse identificado qual bairro, qual posto, qual equipe, né, qual que é o bairro. Aqui não seria tem, importante, ele não mas eu gostaria de pedir a você, Edson, para procurar o distrito sanitário, porque se tem um problema de um dentista que trabalhava e que morreu, se não tivesse tendo atendimento nesse posto, na minha opinião, você deve ser encaminhado para um outro posto que tenha o atendimento. Que eu estou achando meio estranho, mas eu acho que você deve procurar o distrito sanitário ou a regional da sua região. Antes da gente falar de segurança, uma coisa que me chamou a atenção quando a gente começou a estudar o Contagem é que a gente descobriu pelo IBGE que nenhum bairro de Contagem é regularizado. Pelo IBGE, ele utiliza como unidade de análise. O IBGE não coloca como bairros de Contagem e coloca lá que eles não são regularizados. E a assessoria de imprensa da Prefeitura de Contagem também confirmou e nos mandou essa legislação para a gente poder confirmar. Então, esse foi um dado que me deixou surpresa em relação à cidade. Onde?
não são regularizados, não existem como bairros, como lei. Então, assim, pelo IBGE, quando foi feita toda a contagem, quando é feito todo o levantamento do município, como foi feito em Belo Horizonte, quando foi feita Nova Lima, todos os municípios do Brasil, e aí não tem como bairro. Na realidade, eles são colocados como unidades de análise ou regionais. Por que isso, prefeita? Eu desconheço, a gente tem que olhar, eu não tenho conhecimento dessa situação. Acho estranho, eu não sei se está dizendo de regularização fundiária. De fato, tem vários bairros, por exemplo, a região de Nova Contagem, quando eu cheguei em Contagem, ela pertencia ao Estado. Então, eu fiz um esforço enorme recentemente. Nós fizemos a regularização fundiária de parte de Nova Contagem, entregamos lá 3.400 títulos, registros para as pessoas, porque foi criada há mais de 20 anos e não pertencia nem à Contagem. Pertencia ao Estado. Pois é, uma porque grande conquista. Quando a gente começou a ler esses dados do IBGE, Agora, a grande pergunta era essa, então como é que ficam os limites, né? Como é que determina onde é que é o município, aonde que ele começa, onde que ele termina? Quais Isso são, é regularizado, né? Inclusive, pelo Estado, essas fronteiras. Exatamente, mas viram só unidades ou então regionais? Como é que isso é tratado lá dentro? Eu acho que tem algum equívoco, assim. Deve ser muito parâmetro de análise. Talvez eles não estão dizendo de regularização fundiária, e sim um outro tipo de análise que a gente tem que ver, mas eu particularmente desconheço essa questão do IBGE. Dentro dessa pergunta da Amélia, a questão dos bairros, é uma pesquisa do IBGE também que saiu, falando que hoje Contagem tem 45 aglomerados, agora mudou a nomenclatura, não estão chamando mais de favela, mas de aglomerados urbanos. Mas Contagem não desponta aí na lista, no ranking das cidades com maior número de favelas e tal. Como é que é essa situação lá hoje? Como é que é isso lá hoje? Porque a vizinha Betim tem a maior, está em Betim hoje, né? Olha, nos últimos 7 anos, nós fizemos muitas parcerias com o governo federal, com o governo do estado. Hoje, Contagem realiza o maior PAC do estado de Minas Gerais, que é o PAC Arrudas, que inclusive foi premiado agora. Várias obras do PAC concorreram. Só nessa obra do PAC Arrudas, que vai significar o término da Tereza Cristina Rafael, né, que vai resolver um problema viário da ligação Contagem, Barreiro, só ali são mais de 1.000 novas residências. Agora vem a obra do Ferrugem, que acaba com as enchentes, mas que urbaniza vilas e favelas. Só para te dizer, olha, Arrudas, Ferrugem, Vila Beatriz, Vila Santa Isabel, Imbiruçu, que era o bairro Beija-Flor. Então, hoje nós estamos com um programa de 1 bilhão de investimento em Contagem, parceria Contagem, governo federal, governo do estado, que tem significado não apenas do ponto de vista ambiental, porque mexe com os córregos, tira o esgoto dos córregos, tira as famílias da beira dos córregos e dessa forma não temos mais as enchentes, as tragédias, mas também uma política habitacional e urbanização do espaço urbano. E com isso, esse programa de urbanizar as vilas, favelas, tem sido um programa agressivo da nossa administração. Mas a senhora falou muito de obras do PAC. Mas tem alguma obra que seja da prefeitura mesmo? Quando a gente fala obras do PAC, é obras da prefeitura, porque a prefeitura executa a obra e tem contrapartida também. Então, por exemplo, a verba vem do governo federal? Não, ela vem do governo federal, mas ela vem, por exemplo, a obra do Arrudas, a contrapartida do município de Contagem é de quase 20 milhões. Né? Então, é uma obra de 250 milhões, mas tem uma contrapartida alta do município, uma contrapartida do estado, uma contrapartida da Prefeitura de Belo Horizonte, porque é uma obra que envolve 4 entes da federação. Então, todas essas obras, o Vila Beatriz, que eu acabei de mencionar, uma contrapartida pesada do município também. A Vila Santa Isabel, contrapartida do município. Então, todas essas obras que a gente busca o recurso federal, mas a gente fala que é um programa, mas o município entra com a sua parte Prefeita, também. Algumas obras, já que a gente tocou nesse assunto, de tornar córregos avenidas sanitárias, ficaram paralisadas ou estão paralisadas em Contagem. Vou citar um exemplo, que é a avenida que vai ligar ali a região do bairro Lúcio de Abreu, fica bem pertinho da prefeitura, até a região do Petrolândia ali, o bairro Tropical também, a avenida Imbiruçu, né?
Essa obra, ela foi anunciada, mas até hoje ela não aconteceu. O que aconteceu nesse transcurso, prefeito? Tá. Essa é uma obra que pega a região do Petrolândia, São Luís, vai para o Santa Helena, então é uma obra muito grande. Nós tínhamos um convênio município de Contagem e a Copasa. A Copasa entrava com 70%, o município entrava com 30%. É uma obra de saneamento de córregos, um grande número de desapropriação, significou a urbanização, por exemplo, da Vila Beija-Flor. Acabaram-se as tragédias que a gente tinha na Vila Beija-Flor, não é? Só que o recurso não deu para terminar a obra. Então, eu busquei o recurso agora no PAC 2. Ela foi licitada e assim que terminar as chuvas, nós vamos continuar com essa obra. Então, a boa notícia aí, para quem ainda não sabe, em Contagem, é que as obras vão terminar, o bairro Lúcio Abreu, Santa Helena, toda a região do Ibiruçu vai ser beneficiada com o recurso do governo federal. Vai ser uma obra executada pela Copasa. Antes, a obra era 70% Estado, 30% município. Atualmente, ela vai ser financiada e a Copasa vai executar em parceria com o município, porque nós vamos cuidar de todo o trabalho técnico-social. Já que a gente está falando em obras, e o shopping, o novo shopping, que ficaria pronto, né? Foi anunciado aí primeiro trimestre deste ano e ainda não está pronto. Isso vai ficar pronto quando? Será que vai acabar? Você fala o shopping. E aí tem mais 3 hotéis Jardim também, Mall. né? Gente, aí é iniciativa privada, mas o shopping também? O shopping. De toda a estrutura que está... Não, isso tudo é iniciativa privada, né? Se vai acabar aí depende muito da iniciativa privada. Eu não respondo... Mas a estrutura no entorno ficou pronta? Não, é tudo iniciativa privada. Então, hoje está previsto um grande shopping da MRV na região do Cabral, que, aliás, é uma região que vai ter uma expansão urbana muito grande. Só para dar uma boa notícia, obras, por exemplo, da Avenida Alterosas, que nós já fizemos primeira e segunda etapa, a região do Ressaca. Nós conseguimos recursos do PAC, está sendo licitada pela Copasa, então vai continuar essa obra. Obra da Avenida Nacional, terceira etapa, obras do PAC também, vai ser executada. E o shopping, a MRV... nós tivemos uma reunião recentemente, é uma prioridade de investimento que nós estamos tratando como uma prioridade, tendo em vista que vai ajudar a desenvolver aquela região. Eles já entraram com o início da aprovação de projeto e eu creio que em breve inicia o processo da obra, que vai significar um grande desenvolvimento naquela região. Prefeita, mais uma pergunta de um telespectador, é Valdemar dos Reis. O bairro Icaivera está em situação de dar pena. A senhora conhece o bairro? Tem projetos para ele? Porque até hoje nada foi feito, segundo o Valdemar. Valdemar, eu acho que é importante refrescar a memória, né? Foi feito, sim. Nós temos equipamentos no Icaivera de saúde, que foi inaugurado no meu governo. Nós temos equipamentos, primeiro CEMEI do município foi inaugurado no bairro Icaivera. Eu não sei se ele está se falando do lado de Contagem, mas pelo menos em Contagem nós fizemos a ligação que é mais um problema de divisa, né? Semana passada a gente falou com a prefeita de Betim, né, Maria do Carmo Lara, que ela falou essa questão da divisa, né? Porque muitos bairros acabam lá teve a inundação do lado de Betim, inclusive, né? Mas fizemos uma ligação que era uma reivindicação histórica dos moradores do Icaivera, que liga o Icaivera ao Darcy Ribeiro, com pavimentação, com drenagem. E fizemos ruas foram asfaltadas, estão sendo asfaltadas, com obras de drenagem pesada no Icaivera. Então, tem investimento da prefeitura. É claro que não dá para fazer tudo. Mas aquilo que, inclusive, foi escolhido pela população em obras do orçamento participativo estão sendo executadas. Tem outro telespectador que fala sobre esse mesmo bairro, o Wilson. Ele fala, por que não unir o bairro Icaivera de Contagem com Betim? Lá não tem saneamento básico. Como funciona essa divisa aí de município? É mais essa confusão, né, de como é que funciona, o que é limite, porque numa rua
De um lado é Betim, do outro é Contagem, né? E de um lado é Belo Horizonte, do lado é Contagem, de um lado é Ribeirão das Neves, do lado é... Contagem faz divisa com 5 Mas não municípios. teria essa possibilidade não tem jeito, de unir só o se bairro? alterar a legislação. E quem controla essa questão de fronteira tem um órgão do Estado que faz esse controle. Vamos entrar então num problema que eu acho que é de todos os bairros, né? Que é a questão da segurança. Contagem, na realidade, no biênio 2008-2009, teve uma redução de quase 19% no número de homicídios. Mas, ao mesmo tempo, em 2009 para 2010, teve um aumento de quase 10% no número de homicídios. Né? Continua uma cidade violenta. Né? A gente tinha aí Betim como uma cidade violenta e hoje a gente tem Contagem. Né? O que a senhora tem para falar sobre isso? Quais são, né, as medidas que estão sendo tomadas para tentar minimizar esse número tão grande de homicídios hoje em Contagem? Olha, o município, ele atua na prevenção, né? Com as políticas públicas de revitalização do espaço urbano, com a política de lazer, investimento na educação, políticas para a juventude. Isso é muito importante. A partir do momento que você tem um espaço público que é revitalizado, ele vira um espaço público mais tranquilo. Além disso, o município tem investido também no sistema de defesa social. Nós temos hoje 200 guardas municipais, fizemos um concurso recentemente, estou convocando mais 200 guardas municipais, temos um sistema de monitoramento com câmaras em todas as escolas públicas e tem um monitoramento no sistema de defesa social do município e que tem uma articulação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros. Então, temos um sistema integrado de defesa social. Na minha opinião, nós padecemos de um problema hoje que, infelizmente, não atinge só o município de Contagem. Atinge os vários municípios brasileiros, os vários municípios, principalmente das regiões metropolitanas, que é a questão do combate às drogas. E o crack é o maior. E o crack é um dos grandes problemas. Então, geralmente, o aumento da violência está muito associado à questão das drogas. E eu diria que a questão da segurança é uma competência do Estado, do governo do Estado. Mas acho que... Nova Contagem é um problema sério para a senhora, né? Nova Contagem não é um problema sério. Mas teve agora, né? Recentemente, um estouro de um tráfico de drogas enorme lá. Não é o problema. Da penitenciária, né? Não é o problema mais sério que nós temos. Nós já tivemos, por exemplo, o bairro Nacional que teve em toque de recolher durante 11 dias, há 1 ano e meio atrás. Né? Então temos... E são regiões, só para você ter uma ideia, todas elas limite de município. Né? Então você tem a região do Ressaca, a região limite com Belo Horizonte. Mais uma vez, então, prefeita, a questão do limite. Geralmente a violência, a questão das... Pega geralmente a questão... Então, tem que ter uma articulação maior. Se todos esses problemas têm um reflexo nesses limites daí dos municípios, não seria interessante, então, fazer uma política pública para poder intervir nessas regiões? E aí, pois é, mas aí a responsabilidade é de quem? Porque o prefeito, ou a prefeita, no meu caso, tem uma responsabilidade, uma competência no seu município. Além das fronteiras, nós temos o sistema de defesa social do Estado. Não, mas nós temos o sistema de defesa social do Estado. Nós temos uma agência metropolitana que tem que ter, ela foi criada para isso. Mas ela está funcionando nesse sentido, prefeita? Ela tem que funcionar. Mas está funcionando? Nós lutamos para que ela funcione. Agora, essa é uma resposta que tem que ser cobrada do governo do Estado. Mas na visão da senhora? Na minha opinião, ela tem procurado articular os municípios. Agora, hoje, na minha opinião, o governo do Estado tem que investir mais em segurança. Tem que investir mais na Polícia Civil. Ela tem que estar equipada para investigar. Né? Eu não sei se os prefeitos colocam esses problemas o tempo todo, mas prefeito hoje paga aluguel,
Prefeito hoje ajuda a Polícia Civil, prefeito hoje ajuda a Polícia Militar. Agora, prefeito não pode colocar policial, não pode pagar salário de policial. Pois é, mas então aí... nós queremos mais policiais nas ruas. Nós queremos uma Polícia Civil que investigue mais os crimes. Porque se existe hoje violência, é porque existe também impunidade. Agora, quem que é responsável por acabar com a impunidade? É o prefeito? Não é. A senhora sabe dizer qual que é o efetivo hoje lá da Polícia Militar ou da Polícia Civil de Contagem? Eu não tenho esse dado, mas é um efetivo que é insuficiente. Por quê? Porque aquilo que tem de reposição não consegue suprir aqueles policiais que se aposentam. Bom, vamos Então, continuar é essa insuficiente. conversa no próximo bloco e a gente falar sobre a questão de educação, que ainda a gente não trânsito, falou hein? sobre esse assunto. Oi? E trânsito também. E trânsito E o metrô, também. né? Nós voltamos em instantes.